Eu sempre gostei de vídeos sobre icebergs, e desde pequeno eu sempre adorei lendas urbanas. Então um certo dia eu pensei, por que não fazer um vídeo de iceberg sobre lendas urbanas? Tá, eu sou péssimo com introdução, mas sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo de iceberg. No iceberg de hoje falaremos de lendas urbanas de vários lugares do mundo. E para quem não sabe, lendas urbanas são narrativas contemporâneas, com elementos sobrenaturais ou assustadores, compartilhadas oralmente e transmitidas ao longo do tempo. Elas incluem histórias de fantasmas, criaturas misteriosas e eventos inexplicáveis, e podem variar de região para região. Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Homens de Preto. A lenda dos Homens de Preto é uma das lendas urbanas mais conhecidas. Ela envolve supostos indivíduos vestidos de preto que interrogavam as pessoas que testemunharam avistamentos de OVNIs ou têm conhecimento sobre atividades extraterrestres. Esses homens são descritos como intimidadores, muitas vezes tentando silenciar as testemunhas através de ameaças. E, segundo algumas versões, esses homens conseguiam até apagar as memórias das pessoas. Essa lenda também é relacionada com a história do jogo Polybius, que teoricamente seria um arcade com a capacidade de causar pesadelos em quem jogava. Na lenda desse jogo, é dito que esse arcade era constantemente visitado por homens de preto, que pareciam extrair informações da máquina. Sete Além. Sete Além é uma lenda popular no Brasil, especialmente na região do Nordeste. Segundo a lenda, Sete Além seria uma realidade alternativa, onde várias coisas estranhas acontecem e onde pessoas podem desaparecer misteriosamente. O local é descrito como nosso mundo, só que com a atmosfera mais sombria, sendo habitado por pessoas de olhos negros. A lenda surge através de histórias postadas na internet a partir de 2004. Não existiria uma forma exata de chegar nessa dimensão, mas diversas pessoas na internet afirmam já terem visitado Sete Além. Bunnyman. A lenda do Bunnyman é uma lenda urbana originária dos Estados Unidos, especificamente na região de Fairfax County, no estado da Virgínia. Conta-se que um homem usando uma fantasia de coelho foi avistado várias vezes em torno de um viaduto ferroviário. Segundo a lenda, esse homem teria escapado de um hospital psiquiátrico nas proximidades e se escondido na floresta, emergindo à noite para cometer atos violentos ou assustar os moradores locais. Embora a veracidade da história seja contestada, ela se tornou parte da cultura popular e inspirou várias adaptações em filmes, livros e até mesmo em eventos de Halloween. O Túnel dos Gritos. Esse é um túnel que fica localizado embaixo de uma linha ferroviária abandonada, supostamente localizada em Niagara Falls, Ontário, no Canadá, onde se diz que ocorreram eventos trágicos. As histórias variam, mas a maioria envolve acidentes fatais ou assassinatos, resultando na assombração do túnel por espíritos inquietos. Os relatos sugerem que quem visita o túnel pode ouvir gritos angustiados dos mortos ou experienciar encontros sobrenaturais. O Homem do Saco. Esse aqui é praticamente impossível um brasileiro não ter ouvido. Também conhecido como o Velho do Saco, é uma lenda que é contada geralmente em países latinos, como o Brasil, que descreve um homem que sequestra crianças mal criadas, as colocando em um saco e as levando para sabe lá onde. A lenda também já foi associada com alguns crimes reais, como o caso do serial killer Laerte Patrocínio, também conhecido como Maníaco da Bicicleta. Ele já confessou ter tirado a vida de mais 100 vítimas no interior de São Paulo, entre as décadas de 70 e 90. Ele ganhou o apelido de Homem do Saco pela mídia. ET de Varginha. Em 1996, Kátia Xavier, Valquíria Silva e Eliane Silva afirmaram terem visto um humanoide encolhido em um terreno baldio. Varginha já tinha vários relatos de pessoas que avistaram objetos voando pelo céu, só que esse caso foi o ápice da Varginha. Muitos moradores de lá também disseram terem visto aquela criatura, e para deixar tudo ainda mais estranho, algumas pessoas dizem que no mesmo dia viram um exército passando com comboios pela cidade, e que supostamente eles teriam capturado o humanoide. Depois que esse caso foi para os jornais, o Brasil inteiro ficou sabendo do incidente de Varginha, ou também chamado de o ET de Varginha. Segundo as meninas, a criatura parecia um homem, tinha pele marrom, algo que pareciam ser chifres na cabeça e dois grandes olhos vermelhos. Na época, elas foram levadas para fazer vários testes psicológicos para saber se elas não tinham nenhum problema mental. Foram levadas a psicólogos, fizeram testes de mentira e em todos eles elas passaram, o que fez com que diversos ufólogos brasileiros e até gringos acreditarem que o ET de Varginha era real.
Na época, o jornal tentou diversas vezes falar com o exército, que teria supostamente capturado a criatura. Porém, o exército ou negava o envolvimento, ou negava o próprio acontecimento, ou nem respondia às perguntas da mídia. A família das garotas relatam que pouco tempo depois do ocorrido, alguns homens estranhos e engravatados teriam ido até elas e oferecido dinheiro, para que elas desmentissem a história em rede nacional, mas elas negaram a fazer isso. As Red Rooms são uma lenda urbana associada ao lado obscuro da internet, especificamente a Dark Web. Segundo a lenda, Red Rooms são espaços online onde acontecem atos de violência extrema ou tortura, que são transmitidos ao vivo para espectadores que pagam para assistir. Dizem também que nesses ambientes virtuais, os usuários podem até mesmo fazer solicitações sobre formas de tortura ou abuso a serem infligidas às vítimas. Essa lenda ficou muito conhecida junto com a explosão de popularidade de histórias sobre a Deep Web. Só que, assim como muitas coisas que são ditas sobre essa parte da internet, não existe uma confirmação de que as Red Rooms existiram. Nunca foi encontrado um site que realmente transmitia esse tipo de conteúdo. Tem até alguns sites que dizem ser isso, mas a maioria deles são golpes para roubar criptomoedas. Assistentes sociais fantasmas. Essa lenda ficou popular no Reino Unido e também nos Estados Unidos. Ela diz que haviam pessoas que se passavam por assistentes sociais para sequestrar crianças. Esse fenômeno começou a surgir no início dos anos 90, onde as pessoas relatavam terem sido abordadas por pessoas, dizendo ser assistentes sociais e vestindo roupas formais, que começavam a fazer perguntas invasivas sobre a vida da pessoa, como perguntas relacionadas a finanças, família, relacionamentos e etc. Essas pessoas tinham interesse em especial em crianças, tentando de alguma forma separar elas de seus pais, os acusando sem evidência nenhuma de abusarem delas. Grande parte desses supostos relatos diziam que essas pessoas eram mulheres na casa dos 20 anos. Policiais do Reino Unido fizeram investigações para tentar encontrar esses sequestradores, porém nunca foi confirmado nenhum caso exatamente como é descrito na lenda. O Homem do Elevador. O Homem do Elevador é uma lenda da Coreia sobre uma estudante universitária de 19 anos chamada Haruko, que morava no 14º andar de seu prédio. Certo dia, ela entrou no elevador e apertou o botão de seu andar. Quando as portas do elevador estavam prestes a se fechar, o homem coloca seu corpo entre elas, impedindo que as portas se fechassem. Logo, ele entra no elevador e pergunta a Haruko qual era o seu andar. Depois dela dizer que era o 14º, ele disse que o dele era o andar de baixo, o 13º. O elevador começa a subir pelos andares, enquanto os dois ficam em um desconfortável silêncio, trocando breves olhares de vez em quando. Logo, o elevador chega no 13º, e o homem desce dele. Só que, enquanto as portas se fechavam, o homem de repente se vira e tira uma faca de dentro de sua jaqueta, e diz algo como: "Nós nos veremos no andar de cima." E logo em seguida, ele começa a rir, enquanto corre em direção às escadas. As portas se fecham, enquanto Haruko entra em desespero, sabendo que quando chegar ao seu andar, ela será morta. E é exatamente isso que acontece. É dito que, posteriormente, o seu corpo foi encontrado sem vida dentro do elevador. Também é dito que, por causa desse caso, que na Coreia existe um botão que faz o elevador parar de subir. Mas não se sabe se esse caso realmente aconteceu. Matinta Pereira. A lenda da Matinta Pereira é uma conhecida história do folclore brasileiro, particularmente popular na região norte do Brasil. Segundo a lenda, Matinta Pereira é uma bruxa ou feiticeira que pode se transformar em um pássaro noturno, muitas vezes escrito como um pássaro preto ou curiango, emitindo um assobio agudo e perturbador durante a noite. Dizem que quando alguém responde ou imita o assovio de Matinta, ela visita a casa dessa pessoa, batendo na porta e pedindo itens como fumo ou café. Caso a pessoa negue dar algum desses itens, a Matinta Pereira pode amaldiçoar a pessoa ou realizar travessuras. A pessoa que promete dar um presente a Matinta deve deixá-lo fora de casa, pois ela virá buscá-lo, sob forma humana ou animal.
Dizem que Matinta possui o poder de transferir sua maldição para outra pessoa antes de morrer, perguntando se alguém quer herdar seus poderes. Só que, obviamente, virá junto com a maldição, perpetuando assim o ciclo da Matinta Pereira. Tomino. Tomino's Hell é um poema escrito por Yomota Inuhiko e faz parte do livro The Hearts Like a Rolling Stone, a história de Tomino, que morre e vai diretamente para o inferno. De acordo com o que dizem, esse é um poema maldito, que mata a todos que leem em voz alta. Se você tiver muita sorte, não morrerá, mas coisas horríveis irão acontecer na sua vida. Eu realmente não recomendo você ler o poema. Mesmo que seja mentira, você vai realmente arriscar sua vida por causa disso? É dito que um radialista leu em seu programa de rádio o poema e, no meio da narração, começou a passar mal, não conseguindo respirar. Caiu e levou um corte na cabeça que precisou de 7 pontos. Skinwalker. Às vezes traduzido como troca-peles, é um tipo de bruxa maligna que pode transformar-se, possuir ou disfarçar-se de animal. Os animais associados à bruxaria geralmente incluem trapaceiros como o coiote, mas também podem incluir outras criaturas, geralmente aquelas associadas à morte ou a maus presságios. Eles também podem possuir animais ou pessoas vivas e fazer uso de seus corpos, simplesmente olhando nos olhos de suas vítimas. De acordo com a lenda navarro, Skinwalkers são homens realizados ou bruxas que atingem o mais alto nível de sacerdócio, mas optam por usar seus poderes para o mal. Eles assumem a forma de animal com o objetivo de infligir dor e aterrorizar outras pessoas. E não diga muito o nome deles, porque até mesmo eu dizendo o nome Skinwalker é um risco para você. Essas lendas são bem pesadas. Nesse vídeo eu dei uma breve resumida de cada uma delas, mas daria para fazer um vídeo completo de cada uma. Caso vocês queiram, deixem nos comentários qual a lenda que você mais gostou e que queiram um vídeo só para ela. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Ficou um pouco longo, mas espero que vocês tenham gostado. E se você também curte lendas urbanas bem pesadas, saiba que o Japão é um ótimo país em fazer isso. Eu fiz um vídeo só falando das lendas japonesas. Vai lá dar uma conferida. Muito obrigado e até a próxima. Iwaku Myoki